certo? Para finalizar aqui, então, a primeira prática que a gente vai fazer no laboratório, para a gente fechar essa característica aqui, né? Essa característica não, essa análise aqui do motor, o próximo passo aqui, que a gente vai ter que pensar, é na medida de isolamento. Tá? Então, eu vou precisar usar aqui para medida de isolamento um instrumento aí que vocês conhecem, né? Que é o famoso megômetro. O que faz o megômetro? Ele mede a isolação do ponto, né, de interesse. Nesse caso nosso aqui, a gente vai ter aqui, então, 3 bobinas. Deixa eu recortar ali em cima de novo, não precisar desenhar. A gente vai ter aqui, olha, 3 bobinas. Beleza? E vamos chamar essas bobinas aqui de bobina A, bobina B e bobina C. Tá? Então, qual vai ser o interesse? A gente vai aplicar aqui a medida de isolamento da bobina A para a carcaça, da bobina B para a carcaça e da bobina C para a carcaça. Quando eu falo carcaça aqui, gente, o que eu estou querendo dizer? Vocês sabem? Carcaça do motor? Sim, mas o que é carcaça do motor? Carcaça do motor é aquela estrutura física externa dele ali, né? Que é aquela parte ali do estator, né? Aquela parte metálica externa. Aquilo ali a gente chama de carcaça. E eu quero saber aqui se existe algum contato elétrico da bobina A, da bobina B e da bobina C com a carcaça. Por que eu não medo? Vocês vão perceber que tem gente que faz essa medição aqui, né? Da A para B, da B para C, da C para A, ou então medem das três juntas com relação à carcaça. Aqui não tem necessidade tanto da gente fazer isso, por quê? Porque se eu meço da bobina A para carcaça, B para carcaça, C para carcaça, e nenhuma delas deu condução, eu já sei também que da A, da B para C, entre elas, também não existe condução. Porque se existisse, fecharia aqui pela carcaça, né? Porque se a bobina A estiver fechando com a carcaça e eu meço da bobina B para a carcaça, ela também fecharia com a A, né? Porque estaria todo mundo interligado pela carcaça, certo? Então, essa medida aqui, de forma indireta, ela fala para a gente que as três bobinas aqui também estão sem contato, se tiver tudo ok. Bom, então eu preciso pensar aqui, primeira coisa de tudo, que, meu Deus do céu, que tem muita gente que erra isso aqui. Muita gente que erra. E muita gente que eu falo, assim, até pessoas que trabalham todo dia com isso, que presenciam esse tipo de situação de forma rotineira. Desligar, olha só, toda vez que você for fazer uma medida de isolamento, você precisa desligar. Desconectar o motor do painel ou qualquer ponto de conexão lá que o motor esteja. Esse teste de isolamento ele deve ser feito com o motor com os terminais livres. Se você coloca, se você faz teste com o motor conectado no painel, vai dar problema, além de causar, além de ser um risco, né? Vocês fazer esse teste aí. Beleza? Então, muito cuidado. Toda vez desconecta o motor do painel ou desconecta o motor da fonte, do que seja. Desconecta os terminais para fazer o teste. Nesse caso aqui, a gente já desconectou, né? Você lembra que a gente retirou o motor, nessa situação problema, a gente retirou o motor. Foi assim, a gente retirou o motor e trouxe ele para uma bancada qualquer para fazer os testes. O primeiro foi de identificação de terminais, o segundo vai ser de isolamento. Mas aqui só lembrando, né? Sempre desconecta o motor do painel para fazer esse tipo de teste. Então, passando para frente aqui, como que vai acontecer? Eu tenho aqui, então, o meu motor, o motor lá, né? Eu vou ter a plaquinha dele aqui, e agora eu já sei quais são as bobinas, né? Então, vou separar elas aqui, bobina A, bobina B, bobina C. Então, aqui é a minha bobina A, aqui é a minha bobina B,
E aqui a minha bobina C. Beleza? Bom, então, eu tenho aqui também, né? Vou precisar ter aqui também o meu megômetro, que é justamente o aparelho que eu vou usar para fazer as medições. Então, tem os dois terminais dele aqui. Na realidade, alguns vêm com 2 terminais e outros vêm com 3. Tá? 3 aqui, geralmente é o terra. Então, esse cara aqui chama megômetro porque ele mede mega-ohms. Então, vamos lá. Primeira medida, eu vou medir do ponto A para a carcaça. Então, aqui, olha, indicação positivo, negativo e terra. Vou escrever aqui GND. Você imagina que esse ponto aqui, você já pegou aqui, né? E já conectou no terra próximo de você, tá bom? Então, seja um terra do painel, seja um terra lá da instalação do quadro, qualquer ponto terra que seja próximo lá, você coloca para melhorar a precisão aqui, diminuir ruído. O positivo vermelho aqui, você ligou na carcaça, ó, na carcaça. Você pegou aqui o vermelho e ligou aqui na bobina A, beleza? E o azul, que é o negativo, você lança ele lá na carcaça. E essa ligação na carcaça aqui, ela pode ser em qualquer ponto que tenha contato elétrico. Tá? Você pode colocar em um parafuso lá, você pode colocar no próprio terminal terra do motor. Tá? O motor tem um terminalzinho lá para você colocar o terra. Pode colocar nele. Você pode colocar no próprio metal lá, se ele tiver sem tinta. Pode colocar no eixo do motor. Tá? Todos esses pontos aí que oferecem um bom contato elétrico, você pode colocar essa pinça aqui do terminal negativo. E geralmente, o que acontece? A gente faz aqui a medição em 3 tempos. Então você aperta lá o 7 lá do seu megômetro e mede a resistência que vai apresentar aqui, olha, durante 3 tempos. O primeiro tempo aqui é 30 segundos, geralmente, tá? Isso aqui pode mudar. 30 segundos, 1 minuto e 10 minutos. Beleza? Então você vai aplicar aqui a medida. 30 segundos, anota a medida, X ohms. 1 minuto, anota a medida, X ohms. 10 minutos, anota a medida, X ohms. Geralmente, esse tipo de teste é feito em 3 medidas. Beleza? Bom, o que esse megômetro faz? Esse megômetro é interessante porque ele aplica uma tensão alta, por assim dizer, entre os 2 pontos de interesse e mede se vai existir condução de corrente do ponto mais para o ponto menos. Então, olha só, o ponto mais está ligado na bobina, o ponto menos está ligado na carcaça. Se eu aplico o megômetro e ele consegue ler uma corrente saindo do mais e retornando no menos, qual que é a conclusão que a gente tira aqui? Que o isolamento do ponto A com a carcaça está ruim. Está ruim por quê? Porque está permitindo que passe corrente elétrica lá e não pode. Beleza? Está permitindo que passe corrente elétrica lá e esse ponto aqui não tem conexão elétrica, indica que está acontecendo alguma falha lá, seja por umidade, seja por falha da isolação, alguma coisa assim, e de fato está acontecendo a condução de corrente. Beleza? Então, se ele medir uma corrente nesses 2 pontos aqui, ele vai apresentar uma resistência aqui alta ou baixa. Vou repetir a pergunta. Se ele mede uma corrente, igual está indicado aqui, olha, o que ele vai mostrar no display dele lá? É uma resistência alta ou uma resistência baixa? Eu acredito que seja resistência baixa, Por quê? porque se está passando corrente elétrica, não tem nenhuma resistência impedindo essa passagem. Isso, ou se tem é pouco. Ou pode ter, mas não é uma resistência muito alta, né? É isso mesmo. Ô, Então, William, oi. quando fala isolamento, significa que a corrente ela deve passar apenas nas bobinas, né? Aí faz esse teste para ver se não está chegando corrente elétrica em outros pontos do motor, é isso? É, indiretamente falando, é saber se existe algum contato elétrico, se pode existir algum contato elétrico onde não é para ter. No caso aqui, entre bobinas e carcaça. Beleza? Porque corre o risco, se tiver contato elétrico entre bobina e carcaça, corre o risco de eu ligar esse motor aqui e ele fechar um curto-circuito com a carcaça, né? Ou deixar a carcaça energizada de forma que alguém tome até choque aqui, alguma coisa assim.
Então a intenção aqui é ver se existe uma isolação considerável, tá? Um isolamento aqui considerável entre a bobina A, B e C, né, e a carcaça. Então, igual foi falado aí, se ele medir uma corrente aqui, a resistência que ele vai mostrar é baixa. Lembra que o nome do instrumento é megômetro, né? Megômetro vem de mega. E mega é vezes 10 a 6, ou seja, milhão de ohms. Então a intenção dele aqui é medir resistências altas, da ordem de mega ohms. E se ele mede resistência baixa, ele está indicando para a gente que tem algum problema naquele ponto. Beleza? Lembra sempre disso. Então, se ele mede essa corrente aqui, ele vai mostrar no display dele lá uma resistência baixa. Aí eu vou fazer esses 3 testes aqui, ó, 30 segundos, 1 minuto, 10 minutos. Anoto os valores e faço para as 3 fases em relação à carcaça. E meço, né, para todas elas, meço durante esses 3 tempos aqui. E a pergunta que fica é a seguinte: o meu megômetro, ele tem escala também. Então ele tem lá a escala de 500 ohms, ele vai aplicar 500 volts, né, ele vai aplicar 500 volts no motor. Ele tem escala de 1000 volts, ele tem escala de 5000 volts, ele tem escala de 10.000 volts. Então a pergunta é, qual dessas tensões, só lembrando, né, a tensão é alta assim, né, até assusta, mas a corrente é controlada. A corrente aqui é limitada, tá? Então é comum. Qual dessas escalas que eu vou usar para fazer o teste em uma máquina qualquer? Vou usar os valores de... Quais os valores aí que eu vou usar de tensão para fazer esse teste? Aí a gente tem aqui uma orientação do setor elétrico, deixa eu colocar para vocês aqui na tela, que tem uma tabelinha que mostra exatamente isso, ó. Essa tabelinha aqui é uma tabela de manutenção de transformadores, tá? Mas ela atende para nós aqui no que diz respeito a valor de tensão na hora de aplicar o megômetro. Então, aqui, olha, tabela 1 aqui, olha, só a tabela 1. Tensões de teste conforme tensão nominal do equipamento. Então, olha, se a tensão do equipamento for abaixo de 1000 volts, ou seja, menor que 1000 volts, a tensão que a gente aplica lá vai ser de 500 volts, tá vendo? Então, se eu pego o motor lá, a primeira coisa que eu tenho que olhar antes de fazer o teste é a tensão que o motor trabalha. Nesse caso aqui, o motor geralmente vai trabalhar em 220 volts. Então, eu vou aplicar aqui uma tensão de 500 volts. Tá? Bom, aqui colocou tensão de 500 volts porque geralmente os equipamentos, os megômetros, a tensão mínima que ele tem lá para ser aplicada é 500 volts. Porém, a gente pode considerar aqui, né, para efeito prático, que eu posso fazer o teste no megômetro de acordo com a tensão do equipamento e do megômetro. Então, se eu tenho um megômetro lá, que ele tem a escala, por exemplo, de 250 volts, e o meu motor é de 220 volts, eu posso tranquilamente usar a tensão de 250 volts. Por que disso? Porque se eu aplico tensões mais altas no motor, o teste vai funcionar, a leitura vai funcionar. Porém, isso não é interessante para o isolamento do motor. Então o motor ele tem lá um esmalte isolante, as bobinas e tudo mais. E se ele ficar experimentando tensões altas, né, por muito tempo, ele degrada, né, a isolação dele degrada. Então por isso que não é interessante que a gente aplique tensões muito acima do que o equipamento trabalha. Beleza? Então, se vocês observarem a tabela aqui, olha, eu chego aqui em tensões até altas, olha, por exemplo, equipamentos aqui que trabalham de 5 a 12 mil volts, eu vou usar aqui tensões de teste, olha, de até 5.000 volts. E equipamentos que trabalham acima de 12 mil volts, eu uso aqui tensão de teste de 10.000 volts. Ok? Então, no nosso caso, aqui a gente vai usar tensões aí de 500 volts, que os motores que a gente tem aqui, todos são de 220 volts. Então, a gente fica parado ali naquela escala. Então, a partir dessas medidas aqui, quais são, né, como que eu sei que de fato o motor vai estar bom? Então, existe aqui um índice mais conservador, que é chamado de índice de polarização, que é um índice que mede a resistência, é um índice, né, que é dado pela resistência de 10 minutos
dividido pela resistência de 1 minuto. E tem um índice aqui menos conservador, que é o índice de... índice de polarização, um é índice de polarização, e o índice de absorção. Menos conservador aqui é o índice de absorção. IA. Esse aqui vai ser a resistência de 1 minuto, dividido pela resistência de 30 segundos. Então a gente tem esses valores aí, que são, né, um valor de índice de polarização, que é o valor mais conservador, ou seja, é um valor que você está fazendo um teste, por assim dizer, mais meticuloso mesmo ali, né? Você está querendo saber de fato ali se o negócio está bom mesmo, e você tem um índice aqui só de comprovação, que é um índice chamado de índice de absorção. Aí a gente tem duas tabelas, tá? E essas tabelas aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês aqui a tabela. Tabelinha. A gente tem aqui o índice de absorção. E a gente tem aqui... Ô, William, você tá compartilhando a tela? Tô no... Vocês não estão vendo aí a minha escrita aí, não? A tela de escrita, não? Vai, parou de compartilhar aqui. Peraí. Agora voltou, né? Voltou. Tá, o que eu tava falando é só o seguinte, ó. O índice de polarização aqui é a resistência de 10 minutos dividido pela resistência de 1 minuto. E o índice de absorção é a resistência de 1 minuto dividido pela resistência de 30 segundos. Onde que eu vou tirar esses valores aqui? No teste. Tá? Nesse teste eu consigo saber esses valores. E agora eu tenho um índice aqui de polarização. Índice de polarização. Deixa eu colocar a tabela aqui também. Vou colocar ela aqui assim. Então, ó, índice de absorção e índice de polarização. Eu vou e faço essa continha aqui e vejo como que está, né, o valor desses dois índices aqui. Se eu estiver analisando pelo índice de absorção, eu vou querer trabalhar aqui, olha, no mínimo entre 1,25 e 1,4, os valores do índice, tá bom? No mínimo, entre 1,25 e 1,4. Se eu estiver trabalhando no índice de polarização, eu vou querer trabalhar aqui entre 2 e 3. Bom, na prática, o que acontece? Isso aqui é o ideal de se fazer, de acordo com o nível de conservação que você quer, né, do nível de precisão que você quer desse tipo de teste. Mas, se você fez essas medições aqui e deram valores muito altos, tipo vários mega-ohms lá na medida, você tranquilamente já pode concluir que o isolamento desse motor está bom. Beleza? Fez para as 3, deu um valor considerável lá de mega-ohms, está ok. Mas, se for para uma coisa mais técnica, né, para um registro lá, que você quer fazer um monitoramento, por exemplo, da manutenção preditiva lá, você quer colocar esses dados aqui em gráfico, né, para saber se o isolamento do motor está caindo ou se ele está permanecendo estável, você pode usar os índices de polarização justamente para fornecer dados numéricos, né, para você colocar aí para análise. Uma coisa que é interessante é o seguinte, nenhum motor é descartado de cara. Então, se você fez o teste do megômetro aqui, nesses três tipos aqui que eu acabei de falar, e deu um valor baixo, a gente tenta alguns outros artifícios antes de condenar o motor. Um desses artifícios é colocar esse motor aqui em uma estufa. Para que colocar em estufa? Porque pode ser que ele tenha umidade interna que está atrapalhando a medida. Então eu deixo esse motor na estufa lá por algumas horas e refaço o teste. Se o problema, né, do teste não ter sido bem sucedido for umidade, na próxima tentativa vai dar certo. Caso ele tenha algum problema que seja crônico mesmo, aí sim, no próximo teste a gente já pode pensar em talvez descartar esse motor ou condená-lo. Tá bom? Então, essa medida é só um início. Deu ruim, a gente tenta de novo ali.
Só depois de algumas tentativas de aplicar, né, alguns recursos que a gente de fato condena o motor. E esse teste aqui também é o teste que a gente vai fazer também na nossa primeira prática lá. Então, a gente vai pegar um motor lá, sem identificação nenhuma, a gente vai identificar os terminais do motor, e a gente vai também fazer um teste de isolamento desse mesmo motor. Tá bom? E essa é exatamente a atividade para vocês de hoje. Vocês vão fazer um procedimento operacional mesmo, um passo a passo, de como que a gente vai aplicar isso aqui lá amanhã no laboratório. Tá? Então, de acordo com a aula de hoje, façam um passo a passo, tá? Do teste de polaridade, né? Do teste de terminais do motor, da identificação de terminais e também do teste com o megômetro. Então, É tipo para escrever mesmo, William? isso, Passo a isso. passo? Uhum. Fazer esse passo a passo aí pra gente usar ele amanhã, tá bom? Aí vocês postem para mim, por favor, lá. Eu vou abrir o campo lá de atividade. E aí vocês façam a atividade, posta lá e amanhã a gente comprova isso na prática lá. Beleza? Gente, alguma dúvida? Alguma pergunta? Ô, professor, não vai, a gente não pode ir pro Senai ainda, não, né? Ainda não. Quase que Você nem eu. falando lá, eu aqui, que? A gente vai. Quase que nem eu tô podendo vir no cenário. Tentar feio. É, vai ser aqui mesmo amanhã, né? Isso, vai ser que eu falo lá porque eu vou lá no laboratório e a gente vai fazer a interação de lá, entendeu? Aí eu vou ir fazendo esses testes aqui e a gente vai comprovando a teoria que a gente viu hoje. Beleza? Então é isso aí, gente. Por hoje é só. E amanhã a gente encontra aí no mesmo horário. Beleza? Boa semana pra vocês aí.